Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui para mais uma live, a nossa live 23, falando sobre SPED fiscal. E aí, como estão vocês? A gente teve um probleminha técnico ontem, na verdade não foi um problema aqui, foi um problema no próprio YouTube. Eu tentei fazer a transmissão normal, não consegui, tentei fazer um hangout também, não rolou. Mas, enfim, é a vida, né? Então estamos aqui agora para poder cumprir a missão aí de ontem. Bom, antes da gente iniciar, como já é de praxe, quem tiver por aí vai me falando se tá bom o áudio, se tá bom o vídeo, se tá tudo ok, para a gente começar a nossa transmissão especial de hoje, né, em um horário alternativo. Semana que vem a gente volta no nosso horário de costume. Bem que eu tô gostando desse horário da tarde, de 3 da tarde, né? Achei interessante. Bom, parece que está desativado, o bate-papo está desativado. Deixa eu atualizar aqui meu navegador para ver se ele ativa novamente. Pronto, voltou aqui. Se tiver alguém por aí, dá um oi. Diz pra mim se tá beleza o áudio, se tá bom o vídeo. Vou dar uma ouvida aqui também, acho que tá bem interessante. Bom, se ninguém se pronunciar aí, próximos 30 segundos eu vou começar a live. Então, beleza, tá todo mundo quieto aí. Eu vou iniciar minha transmissão aqui, já testei aqui com o meu fone de ouvido. Se tiver ruim aí para vocês, depois ao longo da live vocês vão falando para eu ajustar aqui as configurações. Mas acredito que não teremos problema. Então, a gente vai na live de hoje dar continuidade à live da semana passada. Semana passada a gente começou a falar sobre o registro C400 e os seus filhos. E é um dos registros mais complexos que a gente tem, né, porque tem vários tipos. Você tem o registro C425, que é para informar itens, tem o C470, que também é para informar itens, e tem uma forma, né, de apresentar lá no relatório de erros e advertências que às vezes acaba confundindo a gente. A gente acha que o problema está num relatório, está num registro e na verdade está em outro registro. Isso acaba confundindo um pouquinho a gente. Então, na aula passada, a gente ficou ali pelo registro C420, e aí eu precisei fazer um pouquinho do registro C490 para a gente fechar uma informação e fechar aquela aula. Então hoje a gente vai seguir daí. Então a gente vai continuar o registro C420, ver os registros filhos, C425, e depois a gente vai para o C460, 70, 66, 465 também, e aí fecha o bloco, né, o registro, na verdade, de C400 e filhos, e na semana que vem a gente começa a estudar o registro C500, certo? Então eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai começar. Esqueci até de abrir aqui o meu SPED fiscal para poder dar os exemplos para vocês. Deixa eu só carregar ele aqui rapidinho e a gente já vai começar aqui a nossa aula. Iniciando os recursos. Está demorando um pouquinho aqui, enfim. Eu vou compartilhar a tela já e a gente começa a ver o restante da aula que ficou para a gente para essa semana. Então, vamos nessa. Aqui a gente parou semana passada, C420, falamos um pouquinho do C490 também. Então lá no C420, o que é que a gente viu? É uma pequena recapitulação para a gente linkar a aula. É o registro que a gente vai informar os valores por código de totalizador da redução Z. Então a gente viu lá toda aquela questão dos códigos de produtos tributados, né, produtos com substituição, produtos isentos, esses códigos aqui nesse formato TNNN, né, que são 4 N seguidos, e aqui na verdade é T de tributado e o N é a alíquota desse produto, né, do produto que está nessa situação. E aí XXT, o XX seria o número do validador, né, o número do acumulador, do totalizador, e o N novamente a alíquota sendo T, informando que é tributado. E a gente viu também que tem uma forma de apresentar isso, né, tem uma regra está lá nessa tabela, na tabela 4.4.6, lá da nota técnica 2018.1. E aqui a gente tem um link e a gente vai lá para
para essa tabela que está lá no Guia Prático, lá na página 261. Página 260 você tem um cabeçalho dela e aqui começa. Então a gente viu, né, que T é tributado, então está aqui a legenda, tributado em ICMS, e esses 4 N's aqui é referente à carga tributária efetiva, não à alíquota da operação, né? Então a gente viu também que nos casos de operações com redução da base de cálculo do ICMS, a gente não vai utilizar a informação da carga da alíquota normal, a gente vai botar a carga tributária efetiva. Então, se eu tivesse, por exemplo, a redução da base de maneira que a alíquota fosse equivalente a uma alíquota de 12%, então, ao invés de eu colocar o valor da base de cálculo, o valor da operação normal, mais a base de cálculo reduzida e aí a alíquota de 18%, eu simplesmente deixo o valor da operação e o valor da base de cálculo iguais e mudo só a alíquota. Então, eu teria uma alíquota de 12% no caso dessas operações com cupom fiscal. Tá? Mesmo na legislação falando que a redução é na base de cálculo e não na alíquota. É uma particularidade que o cupom fiscal tem. Então, esse tributado a gente viu também. Né? Esse XX é um número. Então, se eu tiver mais de uma operação que tem a mesma carga tributária, né? Então eu tenho 3 operações com cargas tributárias iguais, né? Cargas tributárias de 12%, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho que informar 3 códigos, né? 3 totalizadores desses, informando por que é que tem mais de um, né? Então tem um campinho lá no SPED fiscal que a gente informa por que é que a gente está utilizando aquele totalizador. Então, acho que no caso já carregou aqui o meu SPED, eu vou buscar aqui aquela declaração que a gente estava mexendo na aula passada. Então tá aqui ela. A gente foi lá no registro C400, então aqui ó, operações fiscais de saída, equipamento ECF, saída de mercadorias. Então a gente viu que tem 3 tipos, né? Tem a nota fiscal de venda ao consumidor, você pode informar aqui, o cupom fiscal emitido por ECF e o CFE-SF, que é o cupom fiscal eletrônico, né? Emitido por ECF. Então, a gente ficou aqui na aula passada, onde a gente fez a maior parte dos nossos exemplos, preenchemos aqui as reduções E, preenchemos o C410, a gente viu que não preenche, porque eu vou informar os pés de contribuições, então já está aqui a informação. Totalizador parcial, que é onde a gente está agora, né? Explicação. Então, eu fiz aqui um exemplo de 3 cargas, de 3 produtos com a mesma carga tributária de 18%. E aí, o campo que eu falei para vocês que a gente tem para discriminar a situação tributária é esse aqui. Então, eu vou informar aqui a alíquota normal do ICMS. Né? Então, é uma forma de tributar. Então, está aqui 011800. Salvei. Aí eu tenho uma outra carga tributária de 18% também. Só que nesse caso ela já tem uma redução da base de cálculo em X%. Dei um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um produto que é tributado a 27%, mas ele tem uma redução da base de cálculo que dá uma carga tributária de 18%. Então nesse caso eu colocaria aqui a redução da base de cálculo em X%, representando essa redução que eu teria entre 27% e os 18%. E por último, eu teria aqui um outro produto com a mesma carga tributária de 18%, porém com outro percentual de redução da base de cálculo do ICMS. Então, nesse caso, eu informaria as 3 cargas tributárias, né? Até separando por tipo de produto, que o produto em si tem a redução da base de cálculo, né? E informando aqui qual o motivo dele não tá todo mundo junto dentro do mesmo código. Então, dessa forma, a gente amarra a nossa operação. E até para contextualizar, a gente tinha lá no Perguntas Frequentes, tinha uma questão falando exatamente sobre isso. Deixa eu ver se eu resgato ela aqui para a gente falar sobre isso. Número do totalizador, perguntas frequentes. Eu acho que foi esse aqui. Como deve informar do C400, uma situação que existe a possibilidade de ocorrer mais de uma alíquota efetiva do mesmo ICMS no SF. Por exemplo, exatamente esse exemplo aqui que a gente estava vendo semana passada. Então, 7% a alíquota integral, 12% na redução da base de cálculo de 58,33% e 17% com redução da base de cálculo de 41,176. Daria também uma carga tributária de 7%. Então, só para a gente exemplificar, eu vou transcrever isso aqui lá no PVA. Como é que ficaria, né? Se eu tivesse 3 situações, como ele está descrevendo aqui, com a mesma carga tributária efetiva de 7%. Então, eu teria aqui no 01, aqui já não seria 18, seria 0700. E aqui eu teria a minha alíquota normal do ICMS. Ok.
Na segunda, mesma forma, eu teria aqui, volta, 0,700. Aqui já seria uma redução da base de cálculo em 58,333. Então, vou botar aqui 58,333%. E por último, eu teria aqui também tributado 7%, uma redução de 41,176%. Salvei. Pronto. Então agora eu informei a mesma carga tributária, né, 3 vezes, e expliquei o motivo. Cada um tem um porquê de ser. Então aqui a alíquota normal, aqui redução em 58,333 e aqui 41,176. E aí, lá no 60,90 eu vou refletir essa realidade, né? Então, nesse caso aqui a gente colocou 18, eu teria que mudar isso para 7%. Então, colocaria aqui 7% de alíquota e esse cálculo aqui mudaria. Então, nesse caso, vou usar minha calculadora aqui como apoio. A gente teria 1.988,35 vezes 7%, R$ 139,19. 39,19. Salvei. Aqui também muda para 7%. Valor 5.124,58 vezes 7%, 358,72. 358,72. Salvar. E aqui também 7%. A gente teria nesse caso 416,42 vezes 7%, 99,15. E 9,15. Pronto. Então, dessa forma, eu harmonizo o que está informado aqui no C420 com o C490. Tá? Tem que existir essa correlação entre eles. Então, no C420, eu vou informar o totalizador que eu estou utilizando, a carga tributária, e se eu tiver mais de uma carga tributária igual, eu vou precisar informar também qual a descrição da situação tributária. Então, como eu já informei aqui, lá no C490, eu vou fazer aqui a minha operação informando, inclusive, CSTs diferentes, tá? Então, aqui 7%, que valor de 1.988,35. Ele tem que corresponder a esse mesmo registro daqui, que é a carga tributária cheia, né? Que é a alíquota normal. Então, 1.988,35 aqui, tributada normal. E aqui também, ó, note que o CST ele vai dizer a mesma coisa. O CST está dizendo que é tributado integralmente, normalmente. E minha alíquota de 7% com o mesmo valor daquele totalizador 01. Então tem que bater isso também. Totalizador 2. Então totalizador 2 traz o valor de 5.124,58. Então lá no C490 eu vou fazer pela mesma forma, trazer o mesmo valor aqui, 5.124,58, informando o CST 020 agora não 000, porque eu tenho uma redução da base de cálculo. Então lembra que aqui no nosso exemplo a gente tem uma redução de 58,333%. E aí eu não vou informar aqui qual é essa redução. Até poderia, se eu quisesse, utilizar esse código aqui de observação do lançamento. Então eu posso fazer o quê? Vou lá no C490, 0460, venho aqui, ó, abertura, tabelas do contribuinte, observação do lançamento fiscal 0460, e vou criar um código para isso. Então, o código 4, eu vou colocar aqui redução da base de cálculo do ICMS em 58,333%. Vou salvar. Já vou criar também o próximo, né? Então 5, vou botar aqui também redução da base de cálculo do ICMS em 41,176%. Vou salvar aqui também. Prontinho. Então, agora eu vou lá, volto aqui na minha escrituração do cupom fiscal e vou utilizar o ECF aqui, cupom fiscal emitido pelo ECF, passo pelo C405 redução Z, C420 e vou cair aqui no C490, informando aquele valor de 5.124,58. Estou confirmando aqui, totalizador 2 com essa redução da base. Pronto, então eu informo aqui a redução da base e aqui eu volto a informar para ficar bem casadinho processo. Então, redução em 58,333, igual como está lá. E aqui eu faço a mesma coisa. Sobrou 1.416,42. Eu vou informar esse aqui. Redução da base de cálculo em 41,176%. Vai ficar igualzinho a esse totalizador 3 daqui.
Então, dessa forma, bate o valor, a descrição está igual também. Eu amarrei bem a minha operação, então está bem claro para o fisco o que é que eu estou fazendo nesse caso aqui. Tá? Então, aqui é onde eu vou tratar das informações chamadas analíticas, né? Sintéticas. Então, aqui está resumidamente o valor da minha operação do dia. Então, na redução Z, eu informei o valor total da operação no dia, foi esse aqui. Aqui eu vim discriminando quais foram os tipos de tributação. Tá? E aqui eu poderia ter também, por exemplo, uma tributação diferente. Lembra que a gente tem lá na tabela, a gente não tem só tributado, né? A gente tem também produtos isentos, tem produtos com não incidência, tem produtos da substituição tributária, que já é do ISS, tá? E deixa eu buscar aqui, produto da substituição tributária do ICMS é esse aqui, FN. Então eu colocaria aqui só o código F, informando que é da substituição tributária, e o N seria o número do meu totalizador. Então aqui, ó, valores das operações sujeitas ao ICMS, tributadas por substituição, onde N representa o número do totalizador. Da mesma coisa para as isentas, a mesma coisa para as não tributadas. Então, esses aqui eu posso informar lá no meu registro C420. Mas notem que tem outros códigos também. Então, tem códigos aqui, por exemplo, de operações não fiscais, de desconto de ICMS, de desconto operacional não fiscal, acréscimo, tem um acréscimo de operações não fiscais, cancelamento de operações não fiscais e OF. Isso aqui só falando de ICMS. E aí a gente também tem os códigos relacionados ao ISS QN, que está aqui escrito para vocês. Bom, então, aqui o Perguntas Frequentes, ele instrui a gente a fazer exatamente dessa forma. Ele vem falando, né, que você vai utilizar 3 lançamentos diferentes e no finalzinho ele fala que no caso possui um único totalizador, onde serão acumuladas as vendas, deve ser informado apenas um registro C420. Aí está falando no caso do seu sistema ter essa limitação. Você usa um sistema de emissão de cupom fiscal que não permite para você criar vários tipos do totalizador de produtos tributados. Ou só permite criar um tipo referente àquela alíquota específica. Então, nesse caso, ele fala que você pode informar tudo num único totalizador. Tá? Mas até para uma organização melhor da escrituração, para gerar relatórios, assim, enfim, é melhor fazer nesse formato aqui que eu acabei mostrando para vocês. Então, cobrimos aqui a parte dos registros analíticos. Então, agora vamos descer mais um pouquinho para os registros sintéticos. A gente tem aqui ó, a figura do resumo dos itens do C425. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou informar o código do item, unidade de medida, a quantidade acumulada dele e o valor acumulado desse item. E, mais uma vez, os valores de PIS e COFINS eu não vou precisar informar. Por quê? Porque eu estou desobrigado de informar esses campos, já que eu vou apresentar o SPED de contribuições. Tá? Mas é interessante aqui a gente ver algumas coisas sobre esse registro antes da gente entrar nele. Eu vou voltar aqui para o meu mapa mental. E a gente vai agora começar a ver o registro C425. Vou fechar isso aqui. C420, registros filhos. Registro C425, resumo dos itens de movimento diário. Então, para que serve? Ele serve para identificar os produtos comercializados na data de movimentação relativa à redução Z informada. Então, termos práticos, a gente vai informar esse registro aqui para dizer quanto foi que eu movimentei desse produto específico aqui nesse dia. Então, nesse dia primeiro eu vendi 8.529,35 nessa distribuição, né, com tributação normal, com redução de base, e dentro disso eu tenho os produtos que eu vendi. Então faz sentido aqui, por exemplo, que o produto que eu tenho aqui, que foi tributado a 7%, com tributação normal, não vai aparecer nesse segundo totalizador e também não vai aparecer no terceiro, já que são produtos que são totalizadores que têm características distintas. Então o ideal aqui seria que eu tivesse um ou vários produtos, né? Então eu teria aqui, por exemplo, vou botar esse produto caviar aqui, pronto. Unidade de medida, vou botar unidade, quantidade. Então vamos chutar aqui, vamos dizer que eu vendi, deixa eu pegar esse valor, 1.988,35. Vou dividir por 100 unidades. Então digamos que eu vendi aí 100 unidades
nesse dia e o valor acumulado do item. Então não é o valor unitário aqui. Então, o valor acumulado vai ser 1988,35. Aqui. Então eu ia até colocar mais um item, mas como eu só tenho 3, eu vou colocar um em cada um deles. Então aqui se eu tivesse mais de um, como é que faria? Só para exemplificar. Eu teria um outro produto aqui, unidade de medida dele também, a quantidade que eu vendi e o valor. Só que tem um detalhe, esse valor, vou mostrar que fica melhor. Então aqui eu tenho 1988,35, que está igual aqui, e mais R$200. Então aqui eu já ultrapassei esse limite que está aqui no C420. Então isso vai gerar para mim um erro. Eu sempre gosto de mostrar os erros, porque caso vocês se deparem com eles em algum momento, vocês já vão ter uma noção de como resolver. Vou validar aqui no SPED e a gente vai ver esse erro aqui e ver como é que a gente resolve ele. Pronto. Apareceram vários erros aqui. Ah, foram alguns testes que eu estava fazendo. Deixa eu organizar primeiro isso, para não ficar bagunçado aqui. Acho que foi aqui que eu estava testando. Pronto. Validar novamente. E agora a gente vai ver os erros. E pronto. Ainda tem aqui o C470, C425, tá. Esses erros aqui, ó, são referentes às informações que eu não coloquei. Então, se eu clicar aqui, eu vou lá ver. Eu deixei ele em branco, né? Esse C425. Então, eu vou resolver esse negócio aqui. Sim. Olha o seguinte, vamos preencher logo. Porque aí a gente pode tratar depois só dos erros. Então, eu vou colocar aqui um outro código de produto. Vou colocar a unidade também. Vou colocar venda. Aí eu já vi que não preciso mais fazer esse cálculo do preço unitário, né? Vou colocar aqui que eu vendi 250 unidades e deu 5.124,58. Salvei. E por último esse item aqui do meio, vou botar um terceiro item, porque itens diferentes, como eu falei, cada um tem uma característica, né? Então tem a tributação normal, o outro tem a tributação reduzida em 58.333 e o outro tem uma redução de 41,176. Então subentende-se que são produtos que não vão aparecer em vários totalizadores porque eles têm uma característica definida. Então se é redução, é redução. A não ser que seja uma redução específica caso eu venda para algum tipo de cliente, né? Ou para algum tipo específico de operação que eu tenha redução. Mas geralmente vai se dar assim. Então, quantidade acumulada do item, eu vou colocar aqui, sei lá, 100, e vou colocar esse valor de 5.124,58. Eu acho que eu coloquei errado o outro lá. Foi isso mesmo, era para colocar 14. Bora. 14,16,42. Salvar. Pronto. Não, Ctrl M, sim, ok, validar. Agora vai. Pronto. Então temos aqui 5 erros. Esse erro do C470 a gente vai ignorar porque eu não preenchi o registro, né? Então ele vai apresentar aqui que está faltando. Aqui, referente ao C460, também eu preenchi lá a informação. Aqui, nesse caso, eu vou apagar isso aqui também para a gente não ter problema. Estamos reduzindo. Eu quero mostrar um erro bem específico para vocês, que é quando a gente não trouxe, tá vendo? Deixa eu ver se eu apaguei a informação ou se o fisco, se o PVA simplesmente não valida esse tipo de erro. Pronto, olha só. Eu tenho aqui, ó, no C420, eu informei que o valor foi de 1988,35. Então aqui foi tudo que eu vendi com essa tributação. E aqui no C425, eu estou dizendo quais foram os produtos que eu vendi que tem essa tributação aqui, né? 01, T00, 07, 00. Então, o somatório desses itens C425 deveria ser igual ao valor que está aqui, o valor total, 1988,35. No entanto, notem que eu lancei aqui 1988,35 em um item e mais R$200. Ou seja, eu tenho uma diferença, os produtos estão maior do que os produtos que eu informei estão com valor maior do que o valor acumulado aqui no totalizador. E aí, notem que aqui no meu PVA, ele não vai dar um erro, não vai trazer para a gente a informação de que está errado. Eu tenho uma divergência aqui na minha escrituração. Pode ser, talvez seja aqui a questão de eu ter um produto, um valor que está considerando já sem desconto, tipo valor bruto.
Mas lá no próprio registro ele vem trazendo para a gente essa informação. C425, trouxe aqui algumas informações relevantes. Então, é obrigatório se no campo código do totalizador do registro 420, C420, foi o que a gente acabou de ver, for tributado, aí mais de um só, substituição, que é F, e isento ou N de não tributado. Esse registro não deverá ser informado quando o campo código do totalizador for igual a operações não fiscais, como a gente viu, cancelamento T de ICMS, né, que é cancelamento S, cancelamento de ISS, cancelamento O de operações não fiscais. Então, nesses casos, eu não vou informar o C425, que são os itens, né, que faz sentido porque eu não vou ter item em operações não fiscais, posso até ter no caso, mas não sei nem qual o contexto que eu utilizaria essa operação aqui. Cancelamento de ICMS, então eu cancelei, a mercadoria voltou, não tem por que informar ele no C425. ISS é a mesma coisa, cancelamento de operações não fiscais da mesma forma. E o campo do PIS e COFINS. Então note que ele está atrelando a existência desses totalizadores do C420 para que eu precise informar o C425. Mas, no entanto, ele não está fazendo o processo de validação dos valores. Deixa eu fazer o inverso aqui. Eu vou colocar aqui 1588. Vou colocar um valor menor para ver se ele vai apresentar para mim algum tipo de erro. Validar. Ok. Não trouxe o erro também. Então, notem. Se eu informo aqui o meu registro C425 de maneira errada, ou seja, eu informei aqui um valor, quando eu informo os itens, tem outro valor menor, inclusive, do que está aqui, ou maior, tanto faz. Qualquer valor que eu colocar aqui, ele não vai dizer nada. Ele vai achar que está tudo ok, está tudo certo, e vai passar isso para o meu PVA. E aí, depois que eu enviar o SPED fiscal, o fisco vai auditar o meu SPED fiscal e ele vai descobrir o seguinte: pô, você disse que vendeu aqui em 1988,35 nesse dia, desse produto. No entanto, o somatório dos itens está dizendo que você vendeu bem mais. Ou seja, aqui ele pode estar, por exemplo, inclusive, pegando uma opção de saída sua. Que pode nem ser porque você quis burlar o fisco ou simplesmente por algum erro no sistema. Então é muito importante fazer esse tipo de validação, já que o PVA não vai fazer. Então, mais uma vez, eu trago para vocês essa informação. O PVA não valida tudo. Então, a gente acabou de ver uma situação que ele não valida. Poderia validar, né? É só somar aqui o valor acumulado do item e ver se está batendo com o valor acumulado do totalizador. Só que ele não faz isso. Então, aqui a gente teria que fazer isso por conta própria. E aí os demais eu não vou nem mexer porque é exatamente a mesma coisa. Então, beleza. Informei o C420, informei o C425. Só que eu tenho aqui também, tenho o totalizador e eu tenho o documento fiscal. Então, eu tenho o C460, que aqui eu vou informar a nota fiscal, né, o cupom fiscal que eu emiti. E abaixo dele eu tenho o C470, que eu vou informar o que aqui? Eu vou informar os itens que eu vendi. E aqui nota que já é bem mais detalhado. Então, tem um código, tem o CST, inclusive, com CFOP, carga tributária, a unidade do item, unidade de medida, quantidade cancelada, valor do item e valor do PIS e da COFINS. Então aqui já é um registro bem mais detalhado. Só que se vocês observarem no C420, a gente está informando também o que foi vendido. No C425 teria que informar os itens da operação, né? O resumo dos itens. Então quando é que eu vou informar C425 e quando é que eu vou informar o C470? Eu tenho que informar os dois aqui na minha escrituração do SPED fiscal. E aí tem alguns casos que você vai informar o C425 ou vai informar o C470, né? Sendo todos dois de itens. E onde é que a gente vai descobrir isso? Bom, a gente vai lá, vou aqui no guia prático, vocês podem digitar aí spqf.in/guia e aí vocês vão cair dentro do guia prático. E aqui, para a gente achar o que eu quero, eu vou dar um macetezinho, você vai digitar F3 aí, o Ctrl F, e vão digitar C425, fecha aspas. Fecha aspas não, fecha parêntese. Aí ele já vai cair aqui mais ou menos onde a gente quer. E o que é isso aqui? Que tabela é essa? Essa tabela, deixei logo para o iniciozinho dela para mostrar para vocês, é a tabela, né, o item 2.6.1 lá da nota técnica.
E o que é que traz isso aqui para a gente? Ele traz as obrigações, as obrigatoriedades do registro, né, por tipo de registro. Então, acho que eu estou aqui no bloco 0, ele está mostrando a obrigatoriedade do registro, todos os contribuintes. Então, todos os contribuintes estão obrigados a informar esses registros do bloco 0, com exceção dos dados do contabilista. E se eu for perfil C, a gente tem 3 perfis no SPED, perfil A, B e C. Se eu for perfil C, eu não vou precisar informar os dados do contabilista. Se eu for perfil A ou B, eu estou obrigatoriamente tenho que informar esse registro aqui, o 0100. E, seguindo aqui, eu tenho o bloco B. Todo mundo estaria obrigado também a obrigatoriedade dos registros, mas a gente sabe que tem um asterisco no final, né, dizendo que só os contribuintes do Distrito Federal estão apresentados. E o bloco C, que é o que interessa a gente no momento. Então, eu tenho aqui a divisão do perfil A. Então, isso aqui é o que? Obrigatoriedade do registro. Então, eu tenho perfil A, perfil B e perfil C. E entrada e saída. Então, o que ele vai me dizer, com base nos registros que eu estou informando aqui, quando que ele vai ser obrigado, quando ele não vai ser obrigado, e vai dividir também por entrada e saída. Então, eu posso ter, por exemplo, um registro que é obrigado a informar na saída, mas não é obrigado a informar na entrada. E se eu for perfil B, eu não estou obrigado a informar, se eu for perfil A, eu estou. E assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, a gente vai procurar o C425. Então, a gente vai olhando aqui, ó, e procurando o nosso registro. Achei ele aqui. Então, beleza. C420. Quando é que eu vou informar o C420? Essas duas colunas são perfil A, então entrada e saída. Perfil B, entrada e saída. Perfil C, entrada e saída. Então, o C420, que é aquele que a gente informou os totalizadores, eu vou informar na entrada, nunca, nenhum perfil. Já na saída, eu vou informar ele se existir um C400, que é esse aqui mais de cima. Então, note que o C400 ele é obrigatório em todos os perfis, sempre que ocorrer informação. Então, se eu tenho informação, se eu venho com o cupom fiscal, eu estou obrigado a informar o C400. Uma vez obrigado a informar o C400, eu vou estar obrigado a informar o C405. Né? Então, se existir o C400, eu vou informar o C405, que é a redução Z. E aí a gente vai seguindo. C420, se existir o C400, eu tenho que informar o C420. Em quais casos? Perfil A na saída, perfil B na saída e perfil C na saída. Então, todo mundo está obrigado a informar o cupom fiscal nas saídas, independente do perfil. C425, que é o que a gente está vendo agora. Notem que eu não vou informar na entrada em nenhum momento. No perfil A, eu não vou informar nem na entrada nem na saída. No perfil B, eu não vou informar na entrada, mas eu vou informar na saída. E no perfil C, eu também não vou informar. Certo? Então, C425 só vai ser informado, obrigatoriamente informado, para aqueles contribuintes do perfil B do SPED fiscal. Então, aqui entrada não, saída sim. Se existir C420 e não existir C495. E o código totalizador parcial do C420 foi igual a tributado, aí tem tributado mais de uma tributação, né, igual a uma tributação única, substituição, isento ou não tributado. Então, apenas para esses totalizadores que eu vou informar o C425. E se não existir o C495? Se existir o C495, então, mesmo sendo perfil B, eu não vou informar o C420, vou informar apenas o C495, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é esse registro, para que ele serve, certo? Já com relação ao C470, a gente estava vendo, quando é que eu vou informar? Então, vamos pegar a linha, né, que começa lá no C460. C460 eu vou informar se eu for perfil A, na saída. Então aqui entrada eu não vou informar, na saída eu vou informar se existiu o registro C400 e não existiu o C495. Então já sei aqui que se eu informar o C495, eu já não vou informar nem o C420, C425, né, no caso, que são os itens, e nem o C460. Ele já informou aqui que se o C495 existir, eu não vou informar o C425, também agora eu não vou informar o C460. Ok. Aí eu vou para o C465, que é o complemento de cupom fiscal emitido por CF, né, que é cupom fiscal eletrônico. Então, se existiu o C460 e o código do modelo foi igual a 60. Então, só se eu emitir cupom fiscal eletrônico. Se eu emitir cupom fiscal normal, eu vou informar o C465, não vou informar esse registro. Então, o meu cupom é normal, aquele que sai na máquina e eu junto a redução Z e depois eu coloco isso lá numa folha. Na minha época, eu colocava numa folha de papel A4, grampeava, né, um do lado do outro, e aí ia catalogando isso, ia deixando isso armazenado aqui embaixo. Mas o meu é cupom fiscal eletrônico, eu já mando direto para o fisco. Então, nesse caso, você precisa informar o registro C465. E aí, os itens, C470,
eu vou informar o quê? Se existiu o 0 ou C460. Note que aqui a gente está no perfil A. Então, C460, 65 e 70, eu só vou informar se eu for do perfil A. Então, se eu for do perfil B, eu não vou informar esses registros aqui. Então, resumindo, sou do perfil A, vou informar o C420. Vamos lá ver. C420, vou informar. Certo? Vou informar o C425? Não. Mas, no entanto, eu vou informar o C460, C465, se for cupom fiscal eletrônico, e o C470. Tá? Além do C490, que é obrigatório para todo mundo. Sou perfil B. Aí você vai informar o C420, está vendo aqui? Vai informar o C425, se não tiver o C495, e não vai informar, cadê o C460? Não vai informar nem na entrada nem na saída. Entrada aqui e saída aqui. Também não vai informar o C465, não vai informar o C470. E o C490, todo mundo vai informar, porque é um registro analítico. Tá? Então, espero que tenha ficado claro isso aí. Na prática, se eu for aqui, na prática, se eu for perfil A C420, vou informar o C460, 65 se for cupom fiscal eletrônico, e o C470 para detalhar os itens desse cupom que eu emiti, que eu informei lá no C460. E se eu sou perfil B, eu vou informar C420, C425. Tá? E aí, detalhe, essas informações vão ser registradas caso o registro 695 não seja preenchido. E na verdade, dificilmente será preenchido hoje. Por que isso? Porque hoje, o registro C495 ele caiu em desuso. É um registro específico aqui para a Bahia, que é o meu estado, e para um período específico de tempo, até acho que dezembro de 2014. Está aqui nas minhas anotações, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, para acabar com esse mistério aí, o C495 está em desuso hoje. Então, ninguém usa esse registro. Era específico só para o estado da Bahia e foi até dezembro de 2014. Então, na prática, perfil A C460, perfil B C420, C425. Certo? Beleza. Vamos voltar aqui para a nossa aula, nossa explanação. Cobrimos o C425. Então, a gente vai informar aqui nada mais, nada menos do que um resumo dos itens que eu vendi naquele dia. E a gente já viu informação muito importante que essa informação não é validada pelo PVA. Então, o que eu informei aqui no totalizador não vai ser batido, não vai ser verificado com o que eu informei no C425. Então, eu posso informar item A maior do que está aqui ou A menor e o PVA não vai me dizer nada. C460, o que é que a gente vai fazer aqui nesse caso? Aqui eu já vou informar, enquanto aqui eu informei o totalizador parcial, aqui eu já vou informar o documento fiscal. Então aqui eu vou informar o código da situação dele, né? Então ele pode ser documento regular, regular extemporâneo ou até um documento cancelado, um cupom fiscal que foi cancelado. Então aqui eu vou colocar o código do modelo, né? Que ele pode ser 02, se for nota fiscal de vida consumidor, tá lá a nota fiscal D1, né, que a gente conhece, a 2D, que é o cupom fiscal emitido por ECF, aquele normal que não vai para Cefaz, e o 60, que é o CFE, que é o cupom fiscal emitido por fisco, né, pela internet. Você tem uma chave de acesso, inclusive, desse cupom fiscal e transmite ele para o fisco. Beleza. Então, o que acontece? A gente vai informar aqui o código do modelo. Vou dizer aqui que foi um cupom fiscal normal. Até porque, notem o seguinte, deixa eu salvar aqui. Notem o seguinte, a gente está aqui, ó, cupom fiscal emitido por ECF. Então, se aqui no C460 eu for informar o cupom fiscal com o modelo de cupom fiscal eletrônico, eu não deveria informar ele aqui. Eu deveria informar nessa aba aqui, de cupom fiscal eletrônico, certo? E aí, fica até curioso para saber o seguinte, se eu informar aqui o modelo diferente do que está aqui no C400, será que ele vai criticar, que ele vai me dizer que está errado? Vamos verificar isso. Eu vou inventar aqui uns números, só para a gente fazer a nossa validação. Então, total. Ok, pronto. Salvar aqui. Vamos validar para ver se vai dar algum erro para a gente, dizendo que o modelo do documento está no lugar errado. Não deu, tá vendo? Então, registro filho obrigatório não foi informado. Então, ele só está pedindo para a gente informar os itens dessa operação aqui. Só que qual é o problema? O C460, ele tem registro filho. Um registro filho chamado C465. Então, se você
informe esse registro aqui, cupom fiscal eletrônico. Note que não tem lugar, esse cupom fiscal eletrônico ele tem uma chave de acesso. Como tem a nota fiscal eletrônica, como tem o cupom fiscal, como tem o conhecimento de transporte eletrônico, ele também tem uma chave de acesso. Só que eu não tenho nenhum campo para informar isso aqui. E é exatamente no C465 que ele vai estar. Então, se eu informo ele no lugar errado, quer dizer que eu não vou conseguir preencher o C465. Portanto, eu vou estar omitindo a informação importantíssima que é a chave de acesso dele. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Tem algumas particularidades para a gente ver sobre esse registro. Vou fechar aqui as informações do C425. E vamos ver aqui o detalhe do C460. Tem algumas informações aqui que eu sempre destaco. Então, a definição a gente já viu. Ele vai identificar os documentos fiscais emitidos pelos usuários do equipamento ECF que foram totalizados na redação Z. Aqui eu vou informar cupom a cupom, cada um que eu emiti. Informações relevantes sobre o registro. Para o cupom fiscal cancelado, informar somente os campos código do modelo, código da situação e número do documento sem os registros filhos. Então, como é que eu escrituro o cupom fiscal cancelado aqui no meu SPED? Então, vou vir para cá e vou escriturar. Vou fazer um novo aqui. Vou colocar documento cancelado. Vou preencher código do modelo, cupom fiscal normal, e o número do documento fiscal, certo? Vou colocar aqui um número qualquer. Inclusive, acho que é igual que estava lá no outro. Pronto. Salvei. Escriturei aqui meu cupom fiscal cancelado. E aí não vou precisar informar registro filho. Note que ele até abre a possibilidade de eu preencher e deixa eu preencher, tá? Mas eu não devo informar no caso de documento cancelado. Outro ponto. O CNPJ e CPF citados neste registro não devem ser informados no registro 0150. Então, se vocês observaram aí, a gente tem aqui, ó, no cupom fiscal emitido por SF, a gente tem um campinho, deixa eu pegar esse aqui que está valendo, tem o campo CPF CNPJ do adquirente e o nome do adquirente. Então eu posso colocar essas informações aqui, né? Quando a gente vai lá no caixa que perguntam, quer CPF na nota? Né? Aí você vai lá e dá o CPF, esse CPF tem que sair aqui, e aí se tiver alguma maneira dele verificar o seu nome lá, fazer alguma consulta, vai sair o seu nome aqui. Se você fizer algum cadastro para poder comprar na empresa, vai sair o seu nome aqui nesse campo. Só que a gente sabe que tem que informar os dados do participante, né, lá no registro 0150, que é aqui, ó, tabela do contribuinte, participante 0150. Então eu teria que cadastrar esse cara aqui. Só que no caso específico do cupom fiscal, né, desse registro, o C460, ele me desobriga, né, ele isenta a minha obrigação de informar esses campos. Então eu posso simplesmente, na verdade, de cadastrar ele no 0150. Eu posso simplesmente informar aqui o CPF e o nome do adquirente sem nenhum problema e não preciso salvar isso em mais nenhum outro lugar. Beleza? Pronto. Aí tem uma particularidade aqui referente à data de emissão do documento fiscal. E ele traz, em casos excepcionais, conforme o convênio 85 de 2001, a data de emissão do cupom fiscal pode ser imediatamente posterior à data de movimentação relativa à redação Z, em decorrência do período de 2 horas de tolerância do equipamento de SF. Então, o que é isso aqui? Digamos que eu estou lá, eu tenho uma lanchonete, né, da vida, aqueles fast food. E aí eu estou fazendo uma operação de venda, e aí acontece de eu estar fazendo uma operação à meia-noite, ou 10 para meia-noite, e aconteceu, por algum motivo, da minha redação Z, né, daquele cupom fiscal, sair com uma data tipo, do dia posterior. Ele, na verdade, pertence ao dia anterior, né? Ele só foi emitido, né? Ele só foi aprovado nesse prazo aí de 2 horas, né? Aquele prazo de tolerância, mas, na verdade, apesar dele ter sido emitido numa data posterior, ele pertence à redação Z relativa ao dia anterior. Isso ficou claro, tipo, eu estou hoje no dia 12. Então, dia 12 às 11h50 eu faço uma venda, emito o cupom fiscal, só que, por algum problema lá, por esse prazo de tolerância, o cupom fiscal acaba saindo com uma data de dia 13 de junho, à meia-noite e 10. Então, esse cupom fiscal ele vai sair na redução Z no dia anterior, certo? E eu vou informar ele também nesse dia anterior. E os campos de piso e cofins que a gente já sabe, né, que não precisa informar porque vamos informar isso lá no SPED contribuições. Então, beleza. Aqui eu vou apenas informar
os dados do meu cupom fiscal. Então, a data da emissão, como a gente já falou, né? Então, vamos testar isso? Eu coloquei aqui, ó, dia 1º de março, a redução Z, aqui que eu estou lançando. Então, digamos que por esse prazo de tolerância aí, o meu cupom acabou saindo no dia 2. Tá? Então, dia 2 de março, no meu caso aqui, no nosso exemplo, saiu nesse valor. Vou salvar. Vou validar agora e vamos ver se ele vai dar alguma crítica com relação a isso. Apareceu um erro. Será que é? Não. Para cupom fiscal cancelado é obrigatório a existência de pelo menos um registro C420 com o código do totalizador parcial ó, igual a CAN-T, que é o cancelamento tributado. Beleza. Lembra que eu falei, né, que mesmo sendo a gente está informando aqui como se eu fosse perfil A. Mesmo sendo perfil A, eu preciso informar o C420. E aí, nesse caso, como eu informei a nota fiscal cancelada, eu tenho que informar aqui ó, a operação CAN-T. Dizer aqui, não precisa do número do totalizador, porque ele é único. Valor do acumulado no totalizador. Vou botar aqui R$0. E a situação, vou botar aqui operações canceladas. Vou salvar. Acho que ele não deixa. Não deixa não. Não pode ser preenchido quando o número do totalizador não for preenchido. Se eu botar aqui 01, por exemplo, também não deixa, porque é um registro único, não tem por que colocar número nele. Eu não vou informar nem aqui, nem lá. Só apenas o valor e o totalizador indicando que é um cancelamento. Pronto. Vamos ver se ele vai resolver esse problema. Pronto, resolvido. Beleza. Então já sei que se tiver a operação cancelada, eu vou ter que informar um C420 com o valor da operação que foi cancelada. Beleza. Volto para o C460 aqui e a gente viu que ele não criticou a questão da data. Então eu posso colocar uma data pelo menos um dia, né, posterior, por causa daquele prazo de tolerância de 2 horas. Mas digamos aqui que eu vou colocar aqui dia 3 de março de 2019, dizer que é daquela mesma redução do dia 1º. Aqui ele já deveria criticar, já deveria dar um erro para mim. Será que ele vai fazer isso? Vamos ver. Não trouxe o erro, tá vendo? Então, mais uma validação que o PVA não vai trazer para a gente. Ele informa, né, que você precisa, e você pode informar até o dia posterior, mas, no entanto, esse convênio aqui, o convênio 8501, eu acho que eu até, num dos outros registros aqui, eu cito ele, inclusive trago o link dele. É o convênio que trata sobre as normas específicas para cupom fiscal, né, para equipamento emissor de cupom fiscal. Então, se alguém precisar aí, é o convênio 85 de 2001. Beleza. Então, informei lá meu cupom fiscal, os cancelados, os válidos, e agora eu tenho esses dois registros, C465. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Esse registro deve ser apresentado para a identificação adicional dos cupons fiscais eletrônicos emitidos pelos usuários de equipamento ECF que foram totalizados na redução Z. Então, no PVA, como é que fica isso? Vamos lá, depois a gente vê o C470. Lembra que eu falei? Informei aqui, cupom fiscal, disse que era cupom fiscal eletrônico. Só que aí eu não consigo o campo para poder informar a chave de acesso. Então, eu vou informar aqui que é o cupom normal. E aí, para informar o cupom fiscal eletrônico, eu tenho que preencher aqui, ó, esse campo. Então, aqui eu vou só preencher aqui, deixar em branco, para a gente chegar no registro que eu quero mostrar para vocês. C460, está aqui. E agora eu tenho C465. Agora notem o seguinte, quando eu tenho o cupom fiscal eletrônico, eu tenho o C465, que é onde eu vou informar basicamente a chave de acesso e o número do contador do cupom fiscal. Beleza. Só que eu não tenho o C470, tá vendo? Então eu não preciso informar os itens. Por que eu não preciso informar os itens desse cupom fiscal eletrônico? Simplesmente porque o fisco já tem todas as informações lá, né? Quando eu envio esse cupom fiscal, ele tem uma chave de acesso, eu mando para a Cefaz autorizar, ele autoriza e eu emito o cupom fiscal. Então, quando eu faço isso, ele já tem os itens lá. Então, eu não preciso informar isso dentro do meu spread fiscal. Eu só preciso informar a chave de acesso do cupom fiscal eletrônico para que ele faça lá a busca caso seja necessário. E o número do contador do cupom fiscal. Acabou. É só isso que eu preciso fazer. Só para isso que serve esse registro C465. Então, um detalhe aí, a dica fica aqui, que tem que ser preenchido no campo correto. Vou apagar aqui para ficar aparecendo um bocado de erro para a gente. E vamos voltar para o C470. Então, informei aqui, documento cancelado, não vou informar itens, documento regular. E vou informar o C470 aqui. Então, eu vou dizer qual o código do item. Vou dizer aqui que eu vendi aviar. CST, vou botar que foi 000.
Vou dizer que o CFOP dele é 502. Carga tributária de... Vou botar o 7% que a gente estava usando, né? Vou botar a unidade de medida. Quantidade do item. Aqui é um cupom fiscal só, tá? Não é redução, não é o resumo do dia. Então aqui eu vou ter, sei lá, vou botar 2 unidades. Quantidade cancelada. Eu tive alguma quantidade cancelada aqui nessa operação? Não tive nesse caso, então vou botar 0. Inclusive não é nenhum campo obrigatório. E valor total do item, eu vou botar aqui um valor. Vou botar um valor diferente do que está aqui. Aqui está 1.524, vou colocar o valor de R$1.200. E vou salvar. Bom, o que é que eu quero testar aqui? Se ele vai dar essa crítica, informar que os itens estão divergentes do que está informado no cupom. É lá no C460. Vamos validar e testar. Ó, agora ele já trouxe. Então ele está informando que o valor da base de cálculo do ICMS foi de R$1.200, né? Lá no C490. Então o que é que ele está amarrando aqui? Agora ele já entrou outro registro na jogada. Ele está amarrando com o C490. Por quê? Porque aqui no C470, notem que eu tenho... Cadê você? No C470 eu tenho o CFOP e o CST alíquota. Então, CFOP, CST e alíquota é igualzinho como eu tenho lá no registro C170, por exemplo. Né? No registro C190. Então aqui eu também tenho. Então, nesse caso, o que é que ele vai fazer? Ele vai montar o registro analítico, o C490, em cima das informações que eu jogar aqui no C470. Então, ele está informando. Você tem aqui o registro 000 com 7% de alíquota, só que você tem um valor aqui de 1988,35. No entanto, você informou no C470 que o valor é de R$1.200. Então, ou seja, está faltando nota, você informou algum valor errado. Aí, como é que eu resolvo isso? Eu vou lá no C490, vou pegar esse valor aqui, de 1988,35. Isso? É. E vou subtrair R$1.200. Prontinho. Eu tenho R$788,35. Então, essa é a diferença. Eu tenho um item com esse mesmo CST, com esse mesmo CFOP, com essa mesma alíquota, e complemente esse valor que está no C490. É isso que eu vou fazer agora. Vou lá, C470, vou informar mais um item. Então, o código do item, vou botar aqui produto exemplo, CST 000, CFOP 502, 502. Carga tributária de 7%, quantidade do item unidade, quantidade do item 10. O valor do item tem que ser esse valor que está aqui na nossa conta. Pronto. Salvei. Agora notem que aqui, ó, eu não estou informando o valor de ICMS, a alíquota de ICMS. Ele já faz isso tudo automaticamente lá no C490, que eu só preciso informar o valor do item. Eu vou validar aqui minha operação. Pronto. E aí só tem um erro aqui, que é... Pronto. Agora sim, ele validou. Então, ele pegou o valor total do documento, C460, deve ser maior ou igual à soma dos itens, C470. Então, eu informei lá R$1.524 do valor do cupom. No entanto, o valor dos itens somou aqueles 1.988,35 que eu tenho lá no C490, tá? Então, o que é que eu preciso fazer? Somar essas quantidades aqui e ajustar o meu valor. Como eu já sei qual é o valor, 1988,35, salvar, e aí, se tudo der certo, agora não vou ter mais nenhum erro no meu spread fiscal. Prontinho, validado com sucesso. Certo? Então, cobrimos aqui essa situação no registro C460, C465 e C470. Deixa eu ver se tem alguma particularidade a mais aqui para apresentar para vocês. Tá? Sim, tem particularidades aqui do C470. Então, definição. Aqui eu vou apresentar, né, esse apresentado para informar os itens dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamento ECF que foram totalizados na redução Z. Então, aqui eu vou informar os itens da operação, que a gente já viu. Particularidades sobre o registro, que a gente tem aqui. Não informar o registro para um item cuja venda foi totalmente cancelada. Então, lembra que a gente tem, né? Vou botar lá no SPED.
eu tenho aqui, quando eu vou lançar o meu item, você vem a quantidade cancelada. Então eu posso ter, por exemplo, um cancelamento parcial. Então, sei lá, ela desistiu de comprar 2 itens. Aqui foram 5. Então eu vendi 5, o cara desistiu de 2, no final das contas ficou 3 e ficou esse valor. Então eu posso fazer esse jogo aqui. Vamos ver se vai dar alguma advertência, algum erro depois que eu fiz essa alteração. E aí, uma vez que eu fiz isso, o que é que eu tenho aqui? Pronto, ok, validado com sucesso. Uma vez que eu fiz isso, ele traz para mim essa observação aqui. Eu não vou informar o C470, porque pode dar a impressão de que, nesse caso, né, já que tem lá a informação, eu pedi no campo a quantidade cancelada, eu teria que informar, se caso eu lancei aqui o cupom cancelado. Lembra que a gente fez o teste, né? Então, inclusive, ele deixa habilitado aqui. Então, dá a entender que eu poderia, por exemplo, pegar essas duas quantidades lá canceladas e lançar aqui. Vamos ver se ele vai criticar isso. Vou botar aqui fazer um lançamento. Quantidade cancelada 2. Valor do item. Deixa eu chutar um valor qualquer aqui. Salvar, pronto. Vamos ver se ele vai trazer algum erro pra gente. Ele deveria trazer um erro dizendo que não preciso informar o C470, que eu não deveria informar. Olha aí a confusão. Deve ser, tá, quando a letra do semestre for maior do que 0, exceto com os últimos caracteres. Então, ele está dando um erro aqui que dá a impressão de que eu errei lá no... Ou seja, não tem nenhum problema eu ter lançado no C470 uma quantidade cancelada. Eu vou zerar aqui. Ele traz para o C490 aquela mesma situação que a gente viu. Ele bater com o C470. Só que o que eu quero pegar, eu queria que ele me dissesse que não é para lançar isso aqui. Eu vou zerar essa quantidade só para ver se ele vai... já apareceu um erro aqui. O valor informado deve ser maior que 0. Mas não é isso que ele teria que me dizer, não. Ele teria que me dizer que esse registro não era para ser lançado. Não está falando, tá vendo? Então só está criticando o valor do item, que está errado. Mas, no entanto, aqui, já que o cupom está cancelado, né? Está aqui, ó. C460. Eu estou informando aqui que o cupom está cancelado. Código de situação 02. Então ele deveria inutilizar essa informação daqui. Na verdade, não deveria nem deixar eu inserir aqui um item. Como é, por exemplo, no C170, no bloco C, no registro C100. Mas, enfim, ele deixa. Então, mais uma observação, mais um ponto para a gente ficar atento aqui. Então, documento cancelado, o PVA também não vai verificar se você lançar itens no C470, mesmo que lá no que a prática diga que não é para lançar. Então, se você lançar, vai ficar lançado. Pronto. Então, voltando para a situação atual, normal, a gente vai ter de novo validado com sucesso. Outra informação relevante sobre o registro, né? Não informar esse registro no caso de cupom fiscal eletrônico emitido por SF, CFE, né? Código 60. Então, se eu informar, lembra que a gente viu, né? Lá no C465. Então, se eu informo modelo 60, eu não vou informar o C470. Vou informar apenas o C465 com as informações da chave de acesso do cupom fiscal. E aí, por último, o serviço de competência municipal também deverá ser informado nesse registro. Então, se você emite serviço, né, prestação de serviço através do SF, você vai informar lá no C460 o cupom fiscal que você fez, que você lançou, tá? Para tanto, deverá ser criado o correspondente item no 0200, cujo conteúdo do campo, tipo do item, será igual a 09, serviços. Ou seja, você vai informar o tipo do item como serviço lá no 0200, né? Você tem como criar um tipo de produto como serviço. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você vem aqui, tabela do contribuinte, 0200, novo item, e você vai colocar o código dele, inscrição, tal, unidade de medida, e aqui, ó, no tipo do item, você vai selecionar a opção serviços. E aí você vai poder emitir o seu cupom fiscal com esse item aqui de serviço sem nenhum problema lá dentro do seu PVA, no seu registro C470 no caso. Salvar não, ok. Maravilha. Outro ponto aqui, campo alíquota do ICMS. Informar a carga tributária efetiva em percentual com 2 decimais. Foi aquilo que a gente estava falando, né? Então, no caso do cupom fiscal, eu não vou informar a alíquota e reduzir a base de cálculo.
No caso em que eu tiver uma redução de base de cálculo, eu vou fazer a redução na alíquota. Então, a alíquota vai ser a carga tributária efetiva. Carga tributária é quanto eu pago, quando eu pego lá o valor do CMS dividido pelo valor da operação, qual o percentual que dá? Aquele percentual é a carga tributária efetiva. Então, é esse percentual que eu vou informar no cupom fiscal, lá no registro C470, no C420, no C490. Tá, nesse caso aqui específico para o C470. E PIS e COFINS, aquela coisa que a gente já viu, né? Então, sou obrigado a FD Contribuições, não preciso informar os campos do PIS e da COFINS. Beleza, cobrimos aqui o C460 e os filhos, né? 466, C465 e C470. O C490 a gente já viu, né? Aqui eu vou fazer aquele resumo lá do CST CFP alíquota, da mesma forma que a gente faz no C190. Informações relevantes. Aqui a gente tem bastante coisa. Então lá, não informar neste registro para os totalizadores operações não fiscais, desconto operacional, acréscimo não fiscal, né? Aí, desconto não fiscal, acréscimo não fiscal, cancelamento ISS, cancelamento de operações não fiscais, informados no C420. Então, como vocês viram, quando eu informo aqui o C420, ele venha C420. Eu informei aqui o cancelamento. E aqui eu posso até ter um valor. Vou botar aqui um valor de R$500 de operações que foram canceladas. Salvar. Vamos ver se vai dar algum erro. Apareceu um errinho aqui. Vamos ver o que é. Tá. Ok. É porque é o seguinte. Quando eu emitir a operação, ele já contabilizou lá para o grande total, né? Que está lá na redução Z. E aí, nesse caso, eu estou informando mais R$500 que foi que houve de cancelamento. Eu teria que informar, aumentar isso aqui. Então, seria 9.029. Pronto. No entanto, esse valor do cancelamento não vai sair dali. Ele vai ficar apenas no registro C420. A gente vai ver aqui agora. Então, aqui no C420... Estou no lugar errado. Peraí. Aqui. Então, eu tenho lá R$500 de cancelamento. Acabou. Só que eu não vou lançar isso aqui em lugar nenhum além do C420. Eu não vou criar aqui um registro analítico com C490 para informar as operações canceladas. E a mesma coisa se eu tiver operações de acréscimo, de desconto, acréscimo, desconto, aquelas operações não fiscais, eu também não vou informar ele lá no C490. Vou informar apenas no C420. Aí a combinação CST CFP alíquota deve existir no respectivo registro de itens do C470, quando este foi exigido. Então, foi aquela situação que a gente viu lá, quando eu informei lá no C470 os itens CST CFP alíquota, ele cruza com o que está no C490. Aí, informação relevante sobre o campo situação tributária do CMS-ST. Então, ele traz uma regrinha aqui. Ó. Então, se os dois últimos dígitos do campo forem 30, 40, 41, 50 ou 60, então os valores dos campos, o valor da base de cálculo, alíquota e valor do CMS deverão ser iguais a zero. E aí a gente tem que cruzar isso aqui com o quê? Lá no nosso site, no SPED para quem faz, a gente tem uma tabelinha do CST, que vocês podem correlacionar com isso aqui. Vocês podem vir aqui no site, spedpraquemfaz.com.br, tabelas úteis, tabela CST e CMS. Chegou aqui, o que é que você vai fazer? Você vai buscar esses números aqui. Então, o que é o 30? 30 é uma operação isenta ou não tributária com cobrança do ICMS ST com substituição tributária. Então, por ser uma operação isenta, eu não vou ter. Então, o valor da base alíquota e o valor do ICMS vai ser igual a zero. Então, se é uma operação isenta, não tem por que tributar ICMS. 40. 40 é uma operação isenta. Então, da mesma forma, eu não vou tributar ICMS. Aqui, eu tenho 41, não tributada. Não tributada é a mesma coisa. Não vou tributar ICMS. E eu tenho 50 e 60. Então, 50 é suspensão. Se está suspenso, não vai tributar ICMS. E 60, que é o ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Que é aqueles casos, quando eu vendo a mercadoria, eu vou... Deixa eu fechar isso aqui. Quando eu vendo a mercadoria, eu já fui cobrado o ICMS, né, antes. E aí, portanto, eu não vou mais tributar ele na minha saída. E aí, se aqui passar igual a zero, ele traz o inverso. Então, nos casos em que for diferente desses códigos, então eu tenho aqui 10, o 20, então 30, 40, 51, 70 e 90, e tem que ser maior do que zero.
Então, aqui eu posso pesquisar também. O 10, tributado integralmente, pô, tem que ser maior do que zero. O 10, tributado com cobrança da substituição, tem que ser maior que zero. Correção da base de cálculo, tem que ser maior que zero, que eu estou falando é a base de cálculo, alíquota e o valor do ICMS, tá? Então, esses três tem que ser maior do que zero, né? Porque aqui eu tenho tributado integralmente, aqui eu tenho uma redução de base. Então, vai ser menor, mas não vai chegar a zero. O 70 é uma redução de base de cálculo com cobrança da substituição. Então, ainda vai ter cobrança do ICMS, tem que estar lá. E pronto, basicamente é isso. O 90, aí ele vem falando do 51 e do 90. O 51 é diferimento, que é um tipo de substituição tributária, né? Ao invés de você pagar no começo da cadeia, você vai pagar no final. E aí você tem aqui outras. Então, 51 e 90, que é essa última regra aqui, quem é que vai ter lá? Ele pode ser igual a zero ou não. Então, diferimento. Eu posso ter operação de diferimento que eu não vou pagar ICMS, mas posso ter diferimento que eu vou pagar parcialmente ou que eu vou pagar cheio. E 90 CST Coringa, né? Eu vou usar para qualquer situação. Então, eu posso tributar ICMS, não posso. Eu posso tributar substituição tributária ou não, tanto faz. Eu vou utilizar ele para qualquer outra situação não coberta, não prevista pelo fisco. Então, legal essas regrinhas aqui. Código Fiscal de Operações e Prestações, CFOP. Então, no caso do cupom fiscal, o código deve obrigatoriamente iniciar por 5. Então, o cupom fiscal só vai ser emitido para operações dentro do Estado. A alíquota do ICMS, a gente já viu, a carga tributária tem que ser a efetiva da operação. Então, tem um produto que tem a alíquota de 18%, mas tem uma redução da base de cálculo, resultante numa carga tributária de 7%. Então, o que é que eu vou informar aqui? 18% ou 7%? 7% que é a carga tributária. Aí eu tenho o valor da operação. Então, informar o valor líquido da operação, incluídas as despesas acessórias, acréscimos, excluídos os descontos incondicionais. Então, o valor da operação que eu vou lançar aqui no C490 é o valor já líquido, né? Digamos assim, desconto já vou tirar, se tiver acréscimo eu vou colocar também. Então, o valor líquido, não vai ser o valor bruto da operação que eu vou lançar aqui, não. E por último, o campo aqui, o valor da base de cálculo do ICMS. Se o indicador do perfil do registro 0000 for igual a, ou seja, se for do perfil A, né, se a minha escrituração for do perfil A, o valor deste campo deve ser igual à soma do valor dos itens do registro 670, que possuem a mesma combinação de valores dos campos CST, CFP, alíquota, ICMS deste registro. Então, o que ele está dizendo? Lembra que C470, eu só vou informar se eu for do perfil A. Então, já está travando aqui. E aí ele falou que o valor da base de cálculo do ICMS tem que ser igual ao valor dos itens lá do C470. Então, vamos voltar lá. Vou buscar aqui o C470. Estou aqui no item. Então, tenho quantidade cancelada, o valor do item. Tá? Então, esse valor aqui tem que ser igual ao valor da base de cálculo. Geralmente, a gente está acostumado a lançar aquele valor aqui no valor da operação. Né? Então, tem que ser igual ao valor da base de cálculo. Isso porque, voltando, né, a repetir, aqui eu não vou lançar a alíquota normal e vou fazer um valor de operação com a base de cálculo menor. Não, aqui eu vou lançar o valor cheio e vou reduzir na alíquota. Então, por isso que a minha base de cálculo tem que ser o valor total do item, mesmo que o item tenha a redução da base de cálculo. Por quê? Porque no caso de cupom fiscal, é nesse formato que a gente escritura e é assim que o fisco pede que a gente faça. Pronto, então fechamos aqui os pontos mais relevantes sobre o registro C490. E agora sobrou o registro C495, né, que é aquele registro que eu falei para vocês, que ele deve ser apresentado pelo contribuinte, resumindo todas as informações num único registro por item de mercadorias. Então eu vou pegar todos os itens que eu tiver e vou informar esse registro C495. Então vamos dar uma olhada nele aqui. Para eu resgatar ele, eu teria que fazer uma declaração do período. Daqui a pouco vocês vão entender isso. Espera aí. Vou pegar o C495 aqui. Então aqui são as informações que vão nele. Então é um único registro onde eu vou informar a alíquota, o código do item, quantidade cancelada, unidade, valor do item, desconto, cancelamento, acréscimo, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, valor do isento, não tributado, ST, tudo que tiver vai estar aqui. E aí vocês lembram que eu falei que se eu informo o C495, eu não vou informar o C420 e também não vou informar lá o C460, né? Como a gente viu lá quando estava pesquisando a obrigatoriedade dos registros. Vamos lá ver de novo. Então aqui, ó, C495. Se o informante for da Bahia e não for informado no registro C460
E se o informante for da Bahia, que é perfil B, né? E não for informado, não existiu o C425. Então, quando eu informo o C495, eu não preciso informar nem o C460, e aí os filhos também entram nisso, e nem o C425, que é o registro dos itens, né? Então, o C420 eu sempre vou informar. Eu informarei o C420, mas o C495 nesse caso. E esses dois ficariam fora. Tá? Só que tem um detalhe. Esse registro, vou até ver no guia prático aqui com vocês, para vocês notarem comigo. Então, C495, resumo mensal. Então, por mês, né? Então, este registro deve ser apresentado pelo contribuinte domiciliado no estado da Bahia até 31/2/2013. Eu falei que era 2014 lá no início da aula, na verdade é 2013. Resumindo todas as informações num único registro por item de mercadorias, não dispensando a apresentação do registro C400 e registros filhos, tá? Com exceção do que a gente viu lá do C460 e C425. A partir de 1º de janeiro de 2014, os contribuintes situados na Bahia não apresentarão este registro e devem passar apresentar o registro C425. Por que na Bahia apresenta o registro C425? Porque aqui a gente escritura no perfil B, não escritura no perfil A. Se eu for obrigado a escriturar no perfil A, aí já não vai ser mais C425, vai passar a ser o C460. Ok? Então, basicamente, são essas informações que eu vou lançar aqui, que é um resumo do que a gente viu, né? Ele concentra todas as informações de item, valor de cancelamento, de desconto, acréscimo, tudo num único registro que é SC 490. Então, é isso, né? Essa aula, finalizamos aqui o registro C400 e filhos. E agora eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para fazer, esse é o momento, pode deixar a dúvida aqui no chat, eu vou dar uma olhadinha e respondo. Senão, a gente finaliza a nossa aula aqui e semana que vem a gente volta na terça-feira à noite de novo, às 20 horas, se o YouTube ajudar, com mais uma aula. Só um recadinho rápido aqui. Na verdade, enquanto eu espero as perguntas aqui, eu já vou deixando recadinhos. O professor José Dilson Moreira, do canal CMS ao vivo, ele vai fazer uma aula. Assim que eu terminar agora, ele me passou uma mensagem aqui, dizendo que ele, assim que eu sair, ele vai entrar lá para dar aula de CMS. Então, se você quiser aproveitar, acabou de ver aqui SPAD Fiscal, quiser aprender um pouco mais sobre CMS, vai lá no canal CMS ao vivo para poder participar da live dele. E na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu acho que eu não deixei a descrição, mas depois eu vou colocar aqui. A descrição do vídeo tem um link, né, para você participar da aula dele. Então tem um linkzinho para você se cadastrar para receber os lembretes para participar das aulas de CMS. Tem um linkzinho também para você participar do nosso grupo fechado no Facebook, né? Então você tem aqui, eu vou colocar aqui embaixo o link, clicou, vai cair lá na página do Facebook, você solicita a participação no nosso grupo fechado. Porque essa aula aqui ela fica disponível por 2 dias só no YouTube, então até quinta-feira à noite. Então, como eu fiz um pouquinho mais tarde, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo essa semana. E durante os outros dias, né, ela fica disponível lá dentro desse grupo fechado do Facebook até a segunda-feira da semana seguinte. Então, se você perder por algum motivo aqui a aula no YouTube, você pode participar depois dela lá no nosso Facebook, tá? No nosso grupo fechado, não precisa pagar nada, é só chegar lá e solicitar sua participação. Sebastião, muito bem, professor. Valeu, Sebastião. Inclusive, amanhã à tarde, 3 da tarde, a gente vai fazer uma outra live. Uma live falando sobre tributação de mercadorias. Na live passada, a gente estava falando sobre a questão do estoque, né? Do controle de estoque, de como é que eu identifico se eu tenho divergência de opção de entrada, opção de saída. E a gente vai falar agora de algo que é antes, que é anterior ao estoque, que é como é que eu sei, por exemplo, que aquela mercadoria específica vai ser tributada normalmente ou vai ser tributada com substituição tributária do ICMS. Então tem esses pontos que são tão relevantes quanto a análise do estoque. Então amanhã eu e o Sebastião vamos estar aqui às 3 da tarde também falando sobre esse assunto, né? Como a preparação, né? O que é que vem antes de você gerar o seu primeiro SPED fiscal, o que é que você precisa fazer? Qual a preparação que você tem que ter para quando você rodar o seu SPED fiscal, ele já sair de uma maneira mais correta, mais aceitável possível, tá? Então a gente vai ter essa live amanhã e terminando agora o professor José Dilson Amorim do canal ICMS ao vivo. Beleza? Bom, não tiveram perguntas nenhuma aqui, né, até agora, então eu vou finalizar essa live e a gente se vê na próxima terça, a gente vai se ver amanhã para falar lá do assunto, né, da base, do que é que você precisa fazer antes de começar a transmitir o seu SPED fiscal. Beleza? Então, obrigado, vou finalizar aqui a transmissão e a gente se vê amanhã à tarde. Tchau, tchau.